E aí, turma, beleza? Na aula de hoje nós vamos aprender o conceito de força-peso, entre outros. O que nós podemos falar de força-peso? Para falar de força-peso, nós temos que, primeiramente, diferenciar massa de peso. Para isso, vamos pensar assim. Nós temos uma pessoa e a massa dessa pessoa é de 70 kg. Gente, a massa da pessoa é 70 kg, quer essa pessoa esteja na Terra, quer essa pessoa esteja na Lua, quer essa pessoa esteja em Marte. Aonde a pessoa estiver, a massa dela vai ser de 70 kg. Então, a massa da pessoa não depende da aceleração gravitacional do planeta, do astro. A massa da pessoa, ela é fixa, não muda mesmo que a região mude. Já o peso, ele varia, porque o peso, ele é uma força de atração gravitacional. Então, quanto maior for a aceleração da gravidade, maior vai ser essa força-peso. Vamos entender? Olha só, para a gente calcular a força-peso, nós calculamos assim. Peso é igual a mg, aonde m é a massa e g é a aceleração gravitacional. Essa aceleração gravitacional sempre tem que estar em metros por segundo ao quadrado. Nós sabemos que o g da Terra, nós consideramos ele como 10 metros por segundo ao quadrado. Arredondando, o valor correto é aproximadamente 9,8. Mas nós arredondamos para 10 metros por segundo ao quadrado. Certinho? Então, agora eu quero que vocês pensem o seguinte. O peso é uma força. Toda força, a unidade medida é o N de newtons. A massa sempre tem que estar na unidade medida, que é o quilograma. Então, a massa não pode estar em grama, nem em miligrama, nem em tonelada. A massa sempre tem que estar em quilograma. Certinho? Então, peso é igual a massa em quilograma vezes a gravidade. Certinho? Se for na Terra, nós vamos considerar a gravidade como tendo 10 metros por segundo ao quadrado. Mas se peso é uma força vetorial, nós precisamos definir a direção e o sentido. Para isso, imagine aqui a superfície da Terra, certo? Uma pessoa andando sobre a superfície da Terra. A força-peso, ela é uma força que sempre vai atuar na vertical para baixo. Então, a força-peso sempre vai estar na reta vertical, apontando para baixo, seguindo quem? Seguindo o vetor aceleração gravitacional. Então, a força-peso está apontando para o centro do planeta. Então, no caso da Terra, a força-peso vai estar apontando na direção do centro da Terra. Então, a força-peso sempre é uma reta que vai atuar na vertical para baixo. E como que eu calculo? Multiplicando a massa pela gravidade, a massa estando em quilograma. Certo, turma? Só que vocês aprenderam, de acordo com a terceira lei de Newton, que toda ação gera uma reação de mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Se o peso é uma ação, quem que seria a reação do peso? Lembra? A força-peso é a força que o planeta está puxando os corpos para o seu centro. A reação seria esse cara aqui, ó. Seria o menos P, que vai apontar do centro do planeta indo em direção ao centro da pessoa. Então, a reação da força-peso é a seguinte, ó. Força-peso é a força que o planeta puxa a pessoa para o seu centro. A reação da força-peso é a força que a pessoa está puxando o planeta para o centro dela. Então, imagina assim, ó. Uma pessoa de 70 kg, ela vai ter o peso que é a massa, que é 70, vezes a gravidade, que é 10 na Terra,
Então, o peso da pessoa vai ser 700 newtons. Esse é o peso da pessoa. Certo, turma? Então, agora eu quero que vocês entendam o seguinte. A Terra está puxando essa pessoa para o centro dela com 700 newtons. Então, a pessoa está puxando a Terra para perto dela. Com quantos newtons que a pessoa está puxando a Terra para perto dela? Com 700 newtons. Gente, só que com 700 newtons a pessoa não consegue puxar a Terra. Então, a reação da força-peso, ela é desprezível. Então, você não precisa levar em consideração nas suas contas a reação da força-peso. Então, ficou claro o que é força-peso? Força-peso é a força com que um planeta, um astro, puxa os corpos para o seu centro. Certinho? É uma força gravitacional. Depende da aceleração da gravidade. Gente, eu fiz a conta com vocês aqui que uma pessoa de 70 kg vezes 10 da aceleração gravitacional tem um peso de 700 newtons. E se eu colocasse essa pessoa num planeta cuja aceleração gravitacional fosse de 2 metros por segundo ao quadrado, será que ia dar diferença? Olha só, peso é igual a massa, 70 kg, e a gravidade nesse planeta que eu coloquei é de quanto? 2. Então, esse planeta não é a Terra, porque a gravidade da Terra é aproximadamente 10. Um planeta que tem uma gravidade de 2 metros por segundo ao quadrado é diferente da Terra. Então, o peso da pessoa nesse planeta seria 70 vezes 2, que daria 140 newtons. Esse seria o peso da pessoa nesse planeta. Mas a massa da pessoa continuaria a mesma massa, que é de 70 kg. Então, a massa não muda. O que muda é força-peso. Então, quando você vai numa balança e fala assim, eu vou verificar o meu peso. Na verdade, você está vendo a sua massa. O seu peso teria que ser medido em newtons. Certinho? Então, força-peso é um vetor que sempre vai atuar na vertical para baixo. E para calcular ele é só multiplicar a massa pela aceleração gravitacional. Agora, turma, eu vou falar para vocês sobre força de tração. A força de tração é uma força que atua em cordas. Então, para existir força de tração, eu preciso ter uma corda esticada. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui está a superfície e aqui eu tenho um bloco. E eu tenho aqui uma corda e uma pessoa puxando esse bloco. Certinho? Observe que a corda ela está esticada. Então, se a corda está esticada, eu tenho a força de tração. Esse bloco vai ser puxado para o lado direito, com uma força T, que é a força de tração. Certo? Observe que é a força que a corda faz no bloco. Observe que a corda também faz uma força na mão da pessoa. Essa força na mão da pessoa é a reação da tração, que eu vou chamar aqui de menos T. Então, a tração é uma ação, menos tração é uma reação. Observe que tem a mesma direção, a mesma intensidade, sentidos opostos. Cada uma atuando numa extremidade da corda em um corpo diferente. Certinho? Então, a tração só acontece com cordas esticadas, ela não tem uma fórmula definida. Você precisa analisar a situação, problema, para você conseguir calcular essa força de tração, certo? Ela tem numa extremidade e na outra extremidade da corda a sua reação. Uma anula a outra? Não, porque elas estão atuando em corpos diferentes. A tração atua na corda, no bloco, a reação da tração atua na corda e na mão da pessoa, certo? Corpos diferentes. Para você calcular a tração, então você vai analisar. Por exemplo, você tem aqui uma corda e essa corda está sustentando um bloco. A massa desse bloco é de 2 kg. Qual que é a tração? Você tem, então, a tração é a força que a corda faz no bloco, que é a tração, certo?
Aqui tem uma pessoa, a mão de uma pessoa segurando essa corda. Então, aqui você tem a reação da tração, que é a menos tração. Certinho? Como que você calcula a tração? Nesse caso, a tração ela é igual à força que puxa o bloco para baixo. Qual que é a força que puxa o bloco para baixo? É o peso. Então, a tração, nesse caso, ela é igual ao peso. Então, a tração você calcula ela por massa vezes a gravidade. A tração vai ser a massa, que é 2, vezes a gravidade, se for da Terra, 10. A tração seria de 20 newtons. Então, você tem que ficar bem atento, porque tração não tem uma fórmula definida. Você precisa analisar a situação, problema, para você conseguir calcular qual é a tração. Certinho? Eu vou aproveitar um momento e vou falar para vocês de força normal. Quando você pega, por exemplo, aqui tem uma superfície, o chão. E eu pego essa superfície e coloco nessa superfície um bloco. Certinho? Nós sabemos que a força peso é a força que puxa esse bloco para baixo. Ela sempre vai atuar na vertical para baixo. Quando você tem um bloco no chão, você pode observar que o bloco ele força a superfície para baixo. Como o bloco força a superfície para baixo, ele faz na superfície uma força de compressão e a superfície reage fazendo uma força no bloco, que é o que eu chamo de força normal. Então, todo corpo que está apoiado em uma superfície, ele vai ter a reação normal. Só que cuidado, turma, a normal não é uma reação da força-peso. Por que não? No começo da aula eu expliquei para vocês que o peso é uma coisa e a reação do peso é outra coisa. A normal e o peso, se vocês observarem, estão atuando no mesmo corpo. E lembra, ação e reação atuam em pares. A ação acontece num corpo e a reação acontece em outro corpo. Aqui não. Aqui o peso e a normal estão atuando no mesmo corpo. Então, a normal não é uma reação do peso. Certo, turma? A normal é uma reação de quem? A superfície, ela comprime, o corpo comprime a superfície para baixo. E a superfície empurra o corpo para cima com a força normal. De boa? Nesse caso, para a gente calcular a normal ela seria igual ao peso. Então, como que a gente calcula a força-peso? A normal seria a massa vezes a gravidade. Então, a normal seria, vamos supor que a massa desse corpo seja de 3 kg. Seria 3 vezes os 10 da gravidade, 30 newtons. Aí você vira e fala, mas Caio, a normal tem a mesma fórmula que o peso e a tração também tem a mesma fórmula que o peso? Não, gente, você tem que analisar a situação. Nesses dois exemplos que eu dei para vocês, coincidiu da normal ser igual ao peso e a tração ser igual ao peso, mas nem sempre. Olha só, pensemos assim. Se eu coloco, aqui tem uma parede, e aqui eu tenho um bloco, e uma pessoa empurrando com uma força F, esse bloco, na direção da parede. Como a pessoa está empurrando o bloco com a força F na direção da parede, a parede empurra a pessoa com uma reação normal. Observe que a força F está atuando numa direção, a força normal está atuando na direção oposta. Então a força F, ela comprime a superfície e a superfície reage comprimindo o corpo com a força normal. Certinho? E para baixo, sempre na vertical para baixo, eu tenho aqui atuando a força peso. Certo, turma? Como que eu calculo a força normal nesse caso? Nesse caso, a força normal ela é igual ao valor da força F que a pessoa está fazendo. Se a pessoa estiver empurrando, por exemplo, o bloco com 30 newtons na direção da parede, a parede reage empurrando o bloco com 30 newtons na direção para fora dela. Então, a normal seria igual à força F. Certo? Então,
o que você precisa saber da normal? Se você esticar a reta da normal aqui, você vai ver que ela sempre vai formar 90 graus com a superfície. Se estiver aqui no chão, ó, aqui está o chão. Se estiver aqui no chão, você tem um bloco apoiado no chão, para baixo você tem a força peso, sempre na vertical para baixo, para cima você tem a força normal. Observe que a força normal aqui forma 90 graus com a superfície. Sempre a força normal vai formar 90 graus com a superfície. Certinho? Se o plano for horizontal, toda vez que o plano for horizontal, a normal vai ser igual ao peso. E se o plano tiver alguma inclinação ou não for horizontal? Aí se o plano tiver alguma inclinação ou for um plano vertical, aí nós temos que a normal ela vai ser diferente do peso. Certinho? Pessoal, agora eu quero mostrar para vocês dinâmica no elevador. Para isso, eu quero que você pense o seguinte. Imagine que eu tenha um elevador e esse elevador ele esteja descendo, acelerado. Presta atenção que o raciocínio é bem parecido em todos os casos. Então aqui você tem um elevador, aqui eu tenho uma pessoa dentro. E essa pessoa esteja em cima de uma balança. Gente, vamos falar um pouquinho para vocês da balança? Quando a pessoa está em cima da balança, a pessoa comprime a balança para baixo e a superfície da balança comprime a pessoa para cima com a reação normal. Então, uma balança, ela mede a força normal. Por que sai em quilogramas na unidade de massa? É porque o valor que ela mede, automaticamente ela divide por 10. A balança faz assim, ó, olha aqui no cantinho. Nós sabemos que a normal no plano horizontal ela é igual ao peso, certo? No plano horizontal. Então a normal ela é igual a massa vezes a gravidade, que é o que a balança mede. Só que a balança ela passa esse G para cá e faz assim, a normal dividido pelo G, ela é igual a massa. Certo, pessoas? Então, a balança, ela mede a normal, só que ela divide pela gravidade, e a gravidade é 10. Então, ela pega o valor da normal, divide por 10, e você tem a massa. Certo? Então, quando você sobe em cima da balança, você tem a medida da massa, porque ela pega o valor da força normal, que é a reação que você está comprimindo a balança, e divide pela gravidade, no nosso caso 10. Certinho? Isso aqui é só um apêndice, não é o que eu quero mostrar para vocês de dinâmica do elevador. De dinâmica do elevador, eu quero mostrar isso aqui. Ó. Quando uma pessoa está descendo acelerada, a velocidade está para baixo. Por que a velocidade está para baixo, turma? Porque está descendo. Se está descendo, a velocidade está para baixo. A aceleração também está para baixo. Como que eu sei que a aceleração está para baixo? Toda vez que a velocidade e a aceleração tiver a mesma direção e o mesmo sentido, eu posso falar que o movimento é acelerado. Para o movimento ser retardado, a velocidade tem que estar num sentido e a aceleração no sentido oposto. Quando a velocidade e a aceleração tiverem sentidos opostos, o movimento ele é retardado. Quando a velocidade e a aceleração tiver a mesma direção e o mesmo sentido, o movimento ele é dito acelerado. Então, nesse caso, ele está descendo, velocidade para baixo. Acelerado, aceleração para baixo. Para baixo, eu tenho a força, peso, puxando esse corpo para baixo. Para cima, eu tenho a reação normal. Lembrando que normal não é uma reação do peso, é uma reação da compressão feita na superfície. Para saber a força resultante, eu faço força resultante é igual. Observe que a força peso e a força normal, elas estão na mesma direção, mas em sentidos opostos.
Então, para fazer a força resultante, como está em sentidos opostos, eu tenho que fazer uma força menos a outra. Para isso, você tem que saber qual força que vence. A força que vence é a força que acompanha a aceleração. A aceleração está para baixo, então a força que vence está para baixo. Qual força que está para baixo? A normal está para cima. Para baixo eu tenho a força peso. Então, como a aceleração está para baixo, a força que vence está para baixo, então a força que vence é o peso. Então, força resultante é a força peso menos a normal. Por que menos? Porque elas têm sentidos opostos. Então, uma força está atrapalhando a outra. Então, a força resultante é uma mais intensa menos a mais fraca. Eu descobri a mais intensa olhando a aceleração. O mesmo sentido da aceleração é o da força mais intensa. Então, passa normal para cá. Normal é igual a peso mais força resultante, passa para cá, menos força resultante. Então, passei a normal para cá positivo e a força resultante para cá negativo. A normal é igual peso, mg, massa vezes gravidade, menos força resultante. Lembra da segunda lei de Newton? Massa vezes aceleração. A normal é igual, pode pôr a massa em evidência, então é a massa que multiplica G menos A. Essa é a força normal que vai atuar no elevador quando o elevador estiver descendo acelerado. Certinho? O G menos A indica para nós que se estiver em cima da balança, essa balança vai marcar um valor menor. Então, vamos supor, a pessoa tem, suponhamos, 70 quilogramas. Quando o elevador estiver acelerado, essa pessoa vai forçar menos o piso do elevador. Então, se tiver uma balança aqui no piso do elevador, a pessoa vai forçar menos. Então, a balança ela vai marcar um valor menor do que 70 quilogramas. Essa balança vai marcar tipo 67 quilogramas, 60 quilogramas. Quanto maior for a aceleração que o elevador estiver descendo, menor vai ser a marcação da balança. Certinho? Esse foi o caso, então, do elevador descendo acelerado. Quer dizer que ele está descendo cada vez mais rápido. Agora eu vou mostrar para vocês o elevador descendo retardado. Então, elevador descendo retardado. Descendo retardado quer dizer que ele vai descer cada vez mais devagar, ele está freando. Então, você tem aqui o elevador. Nós temos aqui a pessoa dentro do elevador. A pessoa dentro do elevador. Olha, descendo retardado, a velocidade está na vertical, para baixo, porque está descendo. Retardado, a aceleração está para cima. Toda vez que for retardado, a velocidade e a aceleração têm mesma direção e sentidos opostos, certo? Então, quer dizer que ele está descendo freando, ele está descendo cada vez mais devagar. Para baixo eu tenho a força peso, para cima eu tenho a força normal. Observe que a força peso e a força normal têm mesma direção e sentidos opostos. Como é que eu calculo força resultante? Força resultante é o mais intenso menos o mais fraco. O que é mais intenso? Olha, normal está para cima, o peso está para baixo, a aceleração está para cima. Se a aceleração está para cima, quem vence é a normal, porque a normal está para cima. Então, a força resultante é a normal, que é mais intensa, menos o peso. Agora, vamos lá. Passa normal para lá, menos normal. Passa a força resultante para cá, é igual a menos peso, menos força resultante. Acompanharam? Mais normal passou menos normal, mais força resultante passou menos força resultante. Então, multiplico por menos 1. Aí nós vamos ter a normal é igual ao peso mais a força resultante. A normal é igual ao peso, é mg,
mais força resultante é massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton. A normal é igual, põe a massa em evidência, m que multiplica G mais A. O que quer dizer isso para mim? G mais A quer dizer que se tiver uma balança aqui no chão do elevador, quando o elevador estiver descendo e ele começar a frear, parar, você vai ter uma marcação maior na balança. Suponhamos que a pessoa tenha 70 kg. Quando a balança estiver descendo e o elevador começar a frear, então o elevador está descendo e ele começou a frear, a balança aqui vai marcar um valor para a massa que vai ser maior do que 70 kg, tipo 72 kg, 73 kg. Quanto maior a aceleração, ou seja, quanto maior for a freada, quanto mais forte for a freada, maior vai ser a marcação que a balança vai ter, certinho? Isso acontece porque a normal vai ser mais intensa. Lembra que a balança ela mede a reação da compressão. Se a normal é mais intensa, a marcação da balança vai ser um valor maior. Quer dizer, turma, presta atenção nisso, que uma pessoa que está lá dentro do elevador e ela tem 70 kg, quer dizer que quando o elevador estiver freando na descida, a pessoa vai ficar mais gorda, a pessoa vai ter 73 kg. Gente, isso é só uma sensação. A pessoa vai ter a sensação de ter 73 kg. Só que a massa da pessoa continua os 70 kg. É só uma sensação de ser mais pesada, devido ao aumento na força normal. A massa da pessoa continua 70 kg. Ela só tem a sensação de estar com 73 kg devido ao aumento na força normal, porque somou o G mais A. Certinho? Então já fiz o caso descendo retardado, descendo acelerado. Agora, nós vamos fazer subindo, presta atenção, nós vamos fazer subindo acelerado. Então, subindo, acelerado. Você tem aqui o elevador, aqui está o nosso elevador, a pessoa aqui dentro do elevador, certo? Velocidade está para onde? A velocidade está para cima porque ele está subindo. Acelerado, então quer dizer que ele está subindo cada vez mais rápido. Então a aceleração ela também está para cima. Subindo, acelerado. Para baixo eu tenho a força, peso. Para cima eu tenho a força, normal. Quem vence? A aceleração não está para cima? Então a força para cima vence. Quem vence é a força normal. Eu sei que força resultante, como a normal está para cima e o peso está para baixo, é uma menos a outra. Então, é a normal menos o peso. Por que eu comecei pela normal? Como a aceleração está para cima, quem é mais forte está para cima. Então, a normal é mais forte, normal menos peso. Isola normal. Mais normal passa para cá, menos normal. Menos peso, mais força resultante passa para cá, menos força resultante. Multiplico por menos 1. Aí nós vamos ter normal é igual a peso mais a força resultante. A normal é igual a peso, mg. Força resultante, ma. A normal é igual, põe o m em evidência, m que multiplica g mais a. Com isso você pode ver como é g mais a. G mais a quer dizer que a normal vai ser maior. A normal vai aumentar o seu valor. Então, quando o elevador subir acelerado, a normal vai ser mais intensa. O que eu quero dizer? Se você tem uma balança aqui no chão e essa balança está marcando 70 kg para a pessoa, se esse elevador subir acelerado, a pessoa vai ter a sensação de estar mais pesada. Ela vai ter a sensação de ter lá, a balança vai marcar 73 kg, vai marcar 75 kg. Quanto maior for o A, maior vai ser essa marcação. Só que isso é uma sensação, turma. Torna a dizer, a massa da pessoa continua 70 kg. A balança vai marcar mais porque a balança marca de acordo com a reação
da força normal. Como a reação da força normal vai aumentar, a balança vai marcar um valor maior. Quanto maior for essa aceleração, maior vai ser a marcação dessa balança, certinho? Mas a massa da pessoa mesmo mantém fixa 70 kg. É só uma marcação da balança que é alterada devido ao elevador estar subindo acelerado. Agora eu quero que vocês pensem o seguinte: o elevador está subindo retardado. Subindo retardado. Então você tem aqui o elevador está subindo, a velocidade está para cima. Como é retardado, a velocidade está para cima. Retardado quer dizer que a aceleração ela é contrária à velocidade. Se a velocidade está para cima, a aceleração está para baixo. Certinho? Retardado, velocidade para cima, aceleração para baixo. A pessoa está aqui dentro do elevador. Para baixo eu tenho a força peso atuando na pessoa. Para cima eu tenho a força normal atuando na pessoa. Gente, nós sabemos que a força resultante vai ser uma menos a outra porque elas têm sentidos contrários. Quem vence? A aceleração não está para baixo. Então quem vence é o peso porque ele está para baixo. Então a força resultante é o peso menos a normal. Força resultante. Como é que a gente calcula a força resultante? Vamos passar normal para lá primeiro. Menos normal passa mais normal. Peso mais força resultante passa para cá, menos força resultante. Normal é igual peso é mg. Menos força resultante, segundo a lei de Newton, massa vezes aceleração. A normal é igual, põe a massa em evidência, massa que multiplica G menos A. Se é G menos A, quer dizer que a normal vai marcar um valor menor. Quer dizer que se tiver uma balança aqui no chão do elevador e a pessoa tiver 70 kg, se o elevador estiver subindo retardado, ou seja, ele está subindo freando, ele está subindo cada vez mais devagar, a balança vai marcar um valor que vai ser o quê? Menor do que o peso. Então, se a massa da pessoa é 70 kg, a balança vai marcar 68 kg, 60 kg. Quanto maior for a aceleração que ele está freando, ou seja, quanto mais rápido ele frear, menos a balança vai marcar. Lembra, turma, a massa da pessoa é 70 kg, não muda, o que muda é a reação normal. Como a balança depende da reação normal, a balança vai marcar um valor diferente da massa real da pessoa. Então, se o elevador estiver subindo retardado, a balança vai marcar um valor inferior. Certinho, turma? Era isso que eu queria mostrar para vocês. Muito obrigado, viu, pela atenção. Um grande abraço. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Lourdes Virtual. A gente ama.